Êxodo capítulo 21. Leiamos dos versos 1 a 11. Êxodo 21, de 1 a 11. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio que temos de sermos instruídos pela Tua Palavra, Pai. Te louvamos porque ela é toda inspirada, te louvamos porque ela é toda útil para a nossa repreensão, a nossa correção, a nossa educação na justiça. Ela inteira nos habilita para toda boa obra. E é nesta confiança que nós nos aproximamos dela, sabendo que ela não volta vazia e de que o Senhor tem sempre a nos ensinar e a nos guiar na Tua verdade. Pedimos o Teu auxílio, o auxílio do Teu Santo Espírito, para iluminar a nossa mente nesta hora, para que assim, e só assim, nós compreendamos a Tua Palavra, Pai. Edifica-nos então, ajuda-nos a compreendê-la, e aplica a Tua Palavra em nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. O tema desta noite, meus irmãos, é 3 virtudes da lei de Deus. 3 virtudes da lei de Deus. Depois dos 10 mandamentos, você deve ter percebido que nós passamos pelos 10 mandamentos no capítulo 20, e depois dos 10 mandamentos, o que se segue é o chamado livro da aliança. Ele é assim chamado no capítulo 24, verso 7. Lá está escrito: tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. O que é o livro da aliança? É a aplicação dos 10 mandamentos. Depois de dar os 10 mandamentos, nós temos uma sequência de leis que começam no capítulo 21, aplicando justamente os princípios, os preceitos encontrados nos 10 mandamentos. E a primeira aplicação que nós temos aqui é quanto aos escravos, leis que regem os escravos. Por quê? Porque os 10 mandamentos começam justamente com este assunto. O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos começam com servidão. O livro da aliança começa também. Mas será a escravidão algo aprovado pela Bíblia? Com certeza não. Mas por causa do pecado, a escravidão sempre aconteceu, ainda que nos tempos bíblicos. Então Deus coloca leis para, num mundo pecaminoso, num mundo em que há escravidão, os escravos sejam
protegidos. Este é o ponto. Deus não concorda com a escravidão, mas ela acontecerá, porque as pessoas são pecadoras. Então ele regulamenta, colocando leis para que os escravos sejam protegidos, e não sejam oprimidos, e não sejam mortos, e não sejam abusados. Este é o ponto que nós temos aqui. A escravidão, ela é bastante antiga no mundo e na história, e até o nosso próprio país está manchado. As páginas da história do Brasil estão manchadas com escravidão. Povos ali do continente africano, trazidos à força para o nosso país, para trabalharem com trabalhos forçados. E foi graças ao trabalho de abolicionistas, na sua maioria cristãos, como William Wilberforce, que a escravidão no mundo, ela foi gradativamente acabando. Primeiro na Inglaterra, depois na França, muito tempo depois chegou ao Brasil. Muitos cristãos se empenharam em corrigir esta injustiça e em abolir a escravatura naqueles países. Nos tempos bíblicos havia escravidão também, mas a escravidão em Israel, por causa da lei de Deus, era uma escravidão diferente das outras nações. As pessoas se tornavam escravas, por exemplo, quando roubavam e não tinham como restituir o roubo, porque não havia cadeia em Israel. Em Israel havia restituição. E como era a restituição? Se você roubasse um animal, você pagava o equivalente a 4 vezes aquele animal. Dependendo do caso, dependendo do animal, 5 vezes o valor do animal. Então não havia cadeia, havia restituição. Você devolvia o animal roubado e o equivalente a 4 ou 5 vezes. Mas e se a pessoa não tivesse dinheiro para a restituição? Ela ia trabalhar como escravo até que alcançasse o valor daquele dinheiro, daquela restituição, e assim a vítima seria ressarcida. Ela ia trabalhar para a vítima do roubo, para que a vítima fosse ressarcida daquele dano. Então, este é o primeiro caso em que alguém se tornava escravo em Israel. Quando roubava, não tinha como pagar, não tinha como restituir, e aí ia trabalhar de graça como escravo para restituir. Uma segunda condição em que alguém se tornava escravo era quando o indivíduo, por displicência, por irresponsabilidade, gastava mais do que tinha, envolvia-se em dívidas, e aí ele ia se tornar escravo para pagar as dívidas, para saldar aquilo que ele estava devendo. Havia também uma situação quando a pessoa era muito pobre e estava já passando por fome, ela mesma se vendia como escravo, porque o escravo, por conta da lei de Deus, ele teria alimentação, teria um teto e teria vestuário. Então, para quem estava em condições de muita pobreza, era interessante vender-se como escravo, para que tivesse alimentação, para que tivesse vestuário, para que tivesse um abrigo onde morar. E isso acontecia também. Então, sendo a escravidão uma realidade de um mundo caído, foi que Deus estabeleceu leis para defesa e proteção daqueles que chegavam neste nível de vulnerabilidade social. Durante os primeiros domingos, então, durante os próximos domingos, começando hoje, nós vamos estudar vários assuntos em que a lei de Deus, os princípios dos 10 mandamentos, são aplicados em casos reais, são aplicados na vida real do povo de Israel. E nós perceberemos nestes sermões todos como a lei de Deus é perfeita. A palavra nos diz que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. E a aplicação da lei de Deus nestas situações, nestes casos específicos, vão revelar quão perfeita é a lei de Deus. E assim, nesta noite, nós podemos ver 3 virtudes da lei de Deus. E a primeira delas é que a lei de Deus é humanitária.
A lei de Deus é humanitária, é uma lei que se preocupa com o bem-estar das pessoas. Veja o primeiro verso. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça, mesmo que a dívida não fosse paga em 6 anos. No 7º ano ele sairia forro. Forro aqui é de receber a alforria. Forro, alforria, liberdade. Então note um aspecto humanitário. Mesmo que o indivíduo não tivesse pagado a sua dívida, ele não ficava escravo mais do que 6 anos. No 7º ano, ele era libertado. Nós não encontramos um paralelo desta lei nos outros povos que praticavam a escravidão. Lá não tinha limite. O indivíduo podia ser escravizado a vida inteira, sem direito nenhum. Mas em Israel era diferente. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso. Ninguém será escravo mais do que 6 anos. No 7º ano ele será libertado. Uma lei que se preocupa com o bem-estar da pessoa. O verso 3: se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Então, se ele entrou na condição de sozinho, sai sozinho. Se ele entrou na condição de casado, ele sai com a sua esposa. Verso 4: se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Por que isso? O que está acontecendo aqui? Irmãos, as leis de escravidão que Deus estabeleceu, elas tinham um princípio didático, de formação, para que aquele que tinha ido parar na escravidão, porque havia roubado, ele teria agora um período de no máximo 6 anos para se arrepender do que havia feito. E para aprender na prática, que é com o fruto do trabalho que se consegue produção, que se consegue bens, não é roubando o que é do outro. Se o indivíduo tivesse se tornado escravo por conta de dívidas, por conta de irresponsabilidade, por conta de aventuras financeiras que tivessem o atolado em dívidas, ele teria também agora um prazo de no máximo 6 anos para colocar a sua cabeça em ordem, especialmente observando o seu Senhor, observando como o seu Senhor lidava com os bens. Então, era uma espécie de escola de recuperação, tanto daqueles que haviam roubado e agora estavam pagando por aquilo que deveriam ressarcir, quanto daqueles irresponsáveis que não haviam lidado bem com o dinheiro. Era uma escola para que eles aprendessem e recebessem maturidade espiritual. De forma que, para que este homem não saísse levando esposa e filhos e cometesse os mesmos erros e colocasse a sua família em dificuldades, Deus estabeleceu que neste caso ele sairia, ele trabalharia, ele constituiria o seu patrimônio e enquanto isso a esposa e os filhos ficariam abrigados ainda, recebendo alimentação, recebendo vestuário e abrigo. E ele estruturando a sua vida novamente, assim que ele se estruturasse, ele poderia ir resgatar a sua esposa e os seus filhos, porque a lei previa resgate também. Com um pagamento financeiro ele poderia resgatar filhos e esposa, e aí mostrar o seu valor, mostrar que tinha agora arrumado a sua cabeça e teria condições de cuidar da sua família. Então, aqui é Deus colocando uma lei para ensinar os homens a como lidar com a sua vida, para que eles saibam como cuidar da sua família. Então, o homem sai sozinho, consegue trabalho, se estabiliza e aí sim volta para resgatar a sua família. Observe como a lei de Deus é humanitária. Deus deu, aliás, a Israel várias leis para abençoar os mais vulneráveis socialmente. Os mais pobres, por exemplo,
poderiam entrar numa plantação e buscar os cantos da plantação, porque a lei estabelecia que numa colheita os cantos não deveriam, os alimentos e os frutos dos cantos não deveriam ser colhidos. Os cantos eram para os pobres. Veja o que diz a lei em Levítico 19:9. Também quando cegares a messe da tua terra, quando fizeres a colheita, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, nestes 2 versículos, nós temos 2 leis de misericórdia para com os pobres. Os cantos do terreno eram para os pobres, mas também as espigas que caíam no chão. E aí você deve se lembrar de uma história da Bíblia, não é? Em que Boaz disse para os seus servos derrubarem umas espigas a mais, para que Ruth tivesse uma boa colheita, porque Ruth era muito pobre. E a lei estabelecia que as espigas que caíssem no chão, aquele que estava colhendo não deveria se abaixar para pegá-la. As que caíam no chão eram dos pobres. E aí você imagina a cena de uma colheita e os trabalhadores colhendo e os mais pobres por ali, de olho, né? Quando caiu uma espiga, era direito por lei que eles pegassem aquela espiga, para que eles não passassem fome. Irmãos, vejam que lei humanitária Deus criou, para que as pessoas não morressem de fome, para que elas fossem bem tratadas. Esta é a primeira virtude da lei de Deus aqui neste texto. A lei de Deus é humanitária. E qual é a sua aplicação para nós? Nós temos defendido o direito dos mais pobres, ou os direitos dos mais pobres. Nós ajudamos os mais pobres da sociedade de alguma forma. Uma pergunta mais prática: quanto você gasta em restaurante por mês? Quanto você gasta com passeios, com viagens? E qual é o percentual da tua renda que você usa para ajudar pessoas que realmente estão em necessidade? Não seja como aqueles que dizem assim: eu não ajudo ninguém, porque as pessoas vão gastar com vícios, vão beber, vão fumar. Não, há muita gente na sociedade que de fato está passando por dificuldades. Nem todos são viciados, nem todos são alcoólatras. Há muita gente passando por necessidade. Então nós temos que ser sensíveis e examinarmos: quanto é que eu estou gastando comigo mesmo em coisas que não são necessárias? Restaurantes caros, lanches caríssimos, passeios, viagens. E quanto eu tenho usado para ajudar as pessoas? Se te ajudar, você pode até estabelecer um percentual. Eu vou estabelecer aqui, pastor, que 1% do meu salário, 1, 2, 3, 5% do meu salário vai ser para ajudar pessoas que realmente estão passando por necessidades. E se você fizer isso e orar um pouquinho, Deus vai fazer essas pessoas aparecerem. Vai fazer. E aí você vai cumprir. E veja, eu falei aqui em 1, 2, 3, 4, 5% do teu salário. O que é isso? Faça lá as contas. O quanto você tem gastado com restaurantes, com passeios, com viagens, para ver se não é um percentual maior do que este. Como é que nós temos ajudado as pessoas que realmente precisam e que às vezes já estão ao nosso redor? Nós devemos ajudá-las, meus irmãos. Nós não temos aqui na cidade, eu acho que não há entre nós nenhum fazendeiro que está para fazer a colheita, não é? Que deva não colher os cantos. Essa não é a nossa realidade aqui numa cidade grande. Mas o princípio da ajuda aos pobres, o princípio continua. A aplicação ficou para os tempos bíblicos, de derrubar espigas no chão. Hoje nós não lidamos mais com isso. Mas o princípio de ajudarmos pessoas que estão famintas,
esse princípio continua. E há muitas pessoas famintas pelos faróis da nossa grande cidade. Há muitas pessoas famintas, por vezes, perto de você, morando nas calçadas, perto da tua residência. Então nós podemos ajudar estas pessoas, mesmo que seja com o nosso pouco, porque o nosso pouco, por vezes, é o muito de muitas vidas aqui na nossa cidade. E as pessoas que trabalham com você, ou para você, sejam assalariadas ou sejam diaristas, elas têm recebido com justiça? Ou você faz questão de pagar o mínimo possível? Que o padrão para você pagar as pessoas ao teu redor, diaristas, assalariadas ou não, não seja o mínimo, mas seja o humanitário, seja o que de fato vai abençoar as pessoas. Irmãos, a lei de Deus é humanitária e nós, como seus filhos, devemos ser também humanitários, bondosos com aqueles que estão ao nosso redor. Esta é a primeira virtude. A lei de Deus é humanitária. A segunda, a lei de Deus é amorosa. Veja o texto no verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, como a lei de Deus em Israel, no que diz respeito à escravidão, era tão humanitária, isso fazia com que alguns servos decidissem, mesmo depois dos 6 anos, não sair mais da casa do seu senhor. Veja como era uma escravidão diferente, ao ponto de o servo não querer sair da casa do seu senhor. Então, se o escravo dizia: eu amo meu senhor, eu não quero sair livre, eu não quero sair forro, eu não quero alforria, ele podia ficar. E aqui, antes de avançarmos, qual era o tratamento? Imagine como era o tratamento deste senhor que tinha um escravo que dizia: eu amo meu senhor. Imagine qual era o perfil deste senhor para um escravo dizer: eu amo meu senhor. Era muito bem tratado, não era? Para um servo dizer: eu amo meu senhor. Imagine o tratamento que este servo recebia na casa do seu senhor, ao ponto dele dizer: eu não quero ir embora, eu amo meu senhor. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. A sovela era um instrumento, é um instrumento perfurante, usado em muitas profissões. O cabo é de madeira e ele tem uma ponta de ferro afiada, como se fosse um prego. Esta é a sovela. Homens com orelhas furadas em Israel eram estes escravos leais aos seus senhores. Então, se você visse um homem com orelha furada na rua, e era só o furo, a Bíblia não faz menção de que havia o furo e alguma coisa dentro do furo. A ideia é que havia o furo apenas. Homens com orelhas furadas em Israel eram justamente esses escravos que eram escravos por opção, porque amavam o seu senhor. E tinham um tratamento tão bom que eles queriam ficar na casa do seu senhor. Eram escravos por decisão voluntária. E assim, eles eram levados para uma porta, de madeira, ou a umbral de uma porta, e esse rito era feito diante dos juízes, uma cerimônia para se furar a orelha daquele escravo que seria escravo para sempre. Esse ato de furar a orelha na ombreira ou no umbral da porta é rico de significado para nós. Primeiro, porque era a orelha e não outra parte do corpo. Por que a orelha? Ora, a orelha é um membro do corpo do escravo bastante importante,
porque é no ouvido que o escravo recebe as ordens. É o órgão essencial. Ele ouve as ordens pelo ouvido. Então este é o significado. Este é o significado. Ele estava sempre atento às ordens do seu Senhor. A porta ou a ombreira da porta representava a casa de onde o servo havia decidido viver. Então, era na porta, na casa em que ele viveria agora para sempre, ali, servindo ao seu Senhor, que ele marcava, que ele furava a sua orelha. E, automaticamente, sangue nos umbrais das portas trazem ao povo de Deus memórias muito importantes, não é? Memórias de libertação do Egito. Foi pelo sangue do Cordeiro, nos umbrais das portas, que eles foram verdadeiramente livres. E agora, era não um significado de escravidão, porque ele tinha liberdade, ele podia sair, mas voluntariamente ele dizia: eu quero ficar. Isso é liberdade, isso é liberdade. Eu quero te servir para sempre. Isso é liberdade. Note como a lei de Deus é amorosa. Os 10 mandamentos, meus irmãos, podem ser resumidos em amor. E quem fez isso? Quem resumiu os 10 mandamentos em amor? O próprio Jesus Cristo. Os 10 mandamentos já são um resumo de toda a lei. Nós temos toda a lei de Israel resumida em 10 palavras, em 10 mandamentos. E Cristo resumiu mais ainda, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. As 4 primeiras leis dos 10 mandamentos. E amarás o próximo como a ti mesmo. Os outros 6 mandamentos. Observe que o próprio Cristo resume os 10 mandamentos em 2 leis de amor. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Observe como a lei de Deus é amorosa. Nos 10 mandamentos nós somos ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas, a amar o seu culto, a amar o seu nome, a amar o seu dia, a amar os pais e as autoridades, a amar a vida do próximo, não matarás, a amar a família, não adulterarás, a amar o direito à propriedade, não furtarás, a amar a reputação do próximo, não dirás falso testemunho, e a amar o contentamento na própria vida, não cobiçarás. Observe, meus irmãos, como a lei de Deus é amorosa. Ela foi feita para o nosso bem, para o bem do próximo e para que nós amemos a Deus. Como aplicação para os nossos dias, nós podemos nos perguntar: as pessoas que trabalham para nós nos amam, assalariadas ou não, diaristas ou não, prestadores de serviços ou não, as pessoas com as quais você tem algum tipo de relacionamento comercial, paga alguma coisa, usa algum serviço, contrata o serviço diariamente, essas pessoas te amam ou querem te ver o mais longe possível, querem fugir de você? Os bons senhores do Antigo Testamento eram amados por seus servos, e nós deveríamos aprender isso. Você é bondoso, cuidadoso, generoso com as outras pessoas, de modo que você é querido por essas pessoas com as quais você tem algum tipo de relacionamento comercial. A segunda virtude da lei de Deus, então, é que ela é amorosa. A terceira e última virtude que nós temos aqui: a lei de Deus é protetora. E agora nós entramos na parte mais difícil da nossa passagem. Verso 7: se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Novamente, Deus não está aqui recomendando que pai nenhum venda a filha para ser escrava, mas isso acontecia. Alguns pais que não tinham condições de criar os seus filhos, anteviam um futuro melhor para a sua filha e as vendiam. Deus nunca aprovou isso, mas Deus vai criar aqui leis para que essas jovens que serão vendidas num mundo caído,
elas não fiquem vulneráveis, elas sejam mais protegidas do que os escravos homens. Esse é o ponto aqui. O pai, por vezes, para salvar a vida da filha, ele a vendia para um senhor, porque ali ela teria comida, teria condições de viver. Ora, nós não vemos isso aqui no Brasil? Às vezes, alguns pais, especialmente em regiões mais pobres do nosso país, eles doam os seus filhos para quem tem um pouco mais de condição, porque eles não têm condições de alimentar, de criar uma criança. Isso acontecia desde os tempos bíblicos, e aqui Deus vai estabelecer leis para a proteção dessa situação tão difícil, no que diz respeito às moças. Veja então o verso 7, se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Uma moça não poderia simplesmente ser liberta e colocada na rua, ela deveria ser devolvida à própria família, para não ficar solta na sociedade, em situação de vulnerabilidade, ser abusada por outros homens. Ela deveria ser devolvida à sua família. Verso 8, se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Se o senhor quisesse se casar com esta jovem, era permitido, mas se ele voltasse atrás, a família resgataria esta jovem para tê-la novamente. Verso 9, mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Casando-se com um dos filhos, ela seria parte da família, ela não seria mais vista como escrava, mas como uma das próprias filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Caso esse filho se separasse dela, ela continuaria sendo mantida com todos os direitos de sustento previstos. Verso 11, se não lhe fizer estas 3 coisas, a saber, o mantimento, os vestidos e os direitos conjugais, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Quer dizer, a família não teria que pagar nada. Os direitos foram quebrados, os direitos dela como escrava foram quebrados, ela sai livre, sem nenhum pagamento, ela vai para a sua família. Meus irmãos, veja como a lei de Deus tinha preocupação em proteger pessoas em situação de vulnerabilidade. Há outros exemplos. Levítico 19:13 fala assim: não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. O que é jornaleiro? O que jornaleiro está fazendo no Pentateuco? Não havia jornal. É uma expressão, meus irmãos, sinônima de diarista, porque jornal vem da palavra diurnal, diurno. É por isso que o jornal da banca ele sai todos os dias, porque a palavra jornal significa diário, diurnal. Então, quando a Bíblia usa jornaleiro, é sinônimo de diarista, é aquele indivíduo que trabalhava pelo dia. E aí a lei está dizendo que o salário daquele que terminou o dia e fez o trabalho, ele não pode ser atrasado até a manhã seguinte, ele tem que ser pago no dia. Veja uma lei de proteção para aquele que trabalhava, uma lei aqui que dava o direito do indivíduo receber pelo dia que ele trabalhou, uma lei trabalhista nós temos aqui, não é? Porque era direito dele receber. Veja que o princípio é válido para hoje. Empregadores não deveriam atrasar o salário de ninguém, deveriam pagar no dia. Os surdos e os cegos eram protegidos pela lei de Deus. Levítico 19:14 diz assim: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então não cabia ficar chamando cegos de nomes impróprios, aliás, surdos de nomes impróprios, e nem fazendo brincadeiras de mau gosto com os cegos, colocando tropeços para que os cegos caíssem. Observe Deus protegendo os mais vulneráveis. A lei exigia respeito aos mais velhos.
Levítico 19:32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Cãs são cabelos brancos, e a lei exigia que quando entrasse um senhor de cabelos brancos, os jovens deveriam se levantar. Diante dos idosos, daqueles que têm cabelos brancos, por sua experiência de vida, os jovens se levantam. Houve um tempo no nosso Brasil que quando um professor entrava na sala de aula, os alunos todos ficavam em pé, em sinal de respeito, não é? Pois isso vem da Bíblia. Quando os idosos entram, os mais jovens se levantam em reverência. Leis para proteger os mais velhos. Hoje no mundo, meus irmãos, de tanta irreverência, de tanto desrespeito para com os mais velhos, você vê que é preciso ter estatuto do idoso, mas nem ele resolve, porque perdeu-se o respeito por aquelas pessoas que são mais velhas. Os estrangeiros que também estavam em situação de vulnerabilidade social deveriam ser protegidos, e eram protegidos pela lei de Deus. Em Levítico 19:33 nós lemos: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então os estrangeiros, ao invés de serem oprimidos, e quando você olha para a história da humanidade, os estrangeiros em alguns países foram extremamente perseguidos. Mas a Bíblia diz, em Israel, os estrangeiros deveriam ser amados. Por quê? Porque vocês foram estrangeiros também, porque vocês também foram forasteiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então observe que a lei de Deus é protetora. Quais são as aplicações para hoje? Empregadores não devem explorar seus funcionários. Empregadores devem promover o bem-estar dos funcionários e, se possível, ajudando-os a avançar nas suas carreiras. Outra aplicação: as pessoas com problemas financeiros devem ter oportunidades dignas de saldar as suas dívidas e de amadurecer nesta área. Esta era a escola em Israel. A escravidão era para trazer maturidade, tanto àqueles que haviam roubado, quanto àqueles que não sabiam administrar os seus bens. E eles passavam por um estágio observando o seu Senhor para aprender esta área. E por fim, mesmo que as leis do nosso país não protejam os mais vulneráveis, nós como povo de Deus devemos fazer isso. Lembre-se de que houve épocas no Império Romano em que os romanos não queriam ter meninas, eles queriam ter meninos. E as meninas recém-nascidas eram jogadas no bueiro, eram jogadas na rua. E quem adotava essas meninas? Os cristãos, eram os crentes. Era o povo de Deus que ia pegar essas meninas na rua e as adotava. Observe que houve épocas em que os cristãos trabalharam pela abolição da escravatura. Se você tiver chance de ler a biografia de William Wilberforce ou assistir o filme, é uma inspiração. Era um homem de Deus que lutou contra a escravidão. Os crentes, meus irmãos, devem lutar. As leis do mundo não são perfeitas, estão longe de serem, mas a lei de Deus é perfeita e nós temos a lei de Deus na nossa mão. Concluindo, o que um texto sobre escravidão tem a nos ensinar em pleno século 21? Ora, muitas coisas, especialmente mostrando que a lei de Deus é perfeita. Primeiro, que a lei de Deus é humanitária e nós devemos igualmente ajudar pessoas, especialmente os mais pobres. Segundo, que a lei de Deus é amorosa e nós devemos ser tão amorosos e generosos com as pessoas que trabalham conosco, que elas devem querer estar sempre conosco. Terceiro, que a lei de Deus é protetora e nós devemos proteger os mais vulneráveis da sociedade, fazendo bem a todos. Outra lição, e a lição final que nós temos aqui, aponta para Cristo, meus irmãos. Um dia, todos nós fomos escravos do pecado. Estávamos escravizados nas trevas espirituais. E o que Deus fez para nos libertar?
Ele pagou uma alta quantia de dinheiro, um grande volume de ouro? Não, Ele deu o próprio Filho. O pagamento por nossa vida foi sangue, mas não foi sangue de um escravo como nós, foi o sangue do próprio Filho de Deus. E não foi uma doação de sangue, Ele sangrou até a morte na cruz do Calvário. Este foi o preço. Ele não tinha culpa nenhuma, Ele nunca fez mal a ninguém, mas Ele sangrou na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa redenção. E é por isso que nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. E talvez essa palavra seja muito indigesta para nós, por conta da herança cultural, não é? Escravos ou servos de Cristo. Mas isso nos remete àquela história que aconteceu alguns séculos atrás, quando nos Estados Unidos havia a corrida do ouro. E conta a história que um homem crente, piedoso, servo de Deus, ele foi também para a corrida do ouro, e ele foi muito bem sucedido. E ele voltou para sua casa com um saco cheio de pedras preciosas, cheio de ouro. Mas passando por uma cidade, uma dessas cidades do chamado Velho Oeste, ele viu uma plataforma de madeira em que escravos estavam sendo leiloados ali. E ele aproximou-se daquele tablado, uma multidão de pessoas ao redor, negros lá em cima, amarrados e sendo expostos ao público, e o público dando lances, comprando ali em forma de leilão aqueles homens e aquelas mulheres. E quando ele se aproximou, eis que uma jovem estava sendo leiloada. E aqueles que estavam fazendo lances em dinheiro, dizendo as coisas mais pecaminosas que fariam com aquela jovem. Pois eis que aquele homem crente apiedou-se da jovem e ele deu um lance que era um lance maior do que todos estavam oferecendo. A multidão silenciou, o leiloeiro disse: "Você tem esse dinheiro mesmo? Porque nunca ninguém pagou tal valor em um escravo." E ele levantou o saco cheio de ouro, ele disse: "Eu tenho esse dinheiro." A multidão silenciou, vendida. Este homem crente aproximou-se e a jovem, quando ia descer do tablado, cuspiu no seu rosto. Ele enxugou a saliva, o cuspe, a pegou e a levou para a cidade, para um escritório, e chegando lá, ela ficou numa sala, num lugar, ele entrou para fazer a papelada da alforria, para libertá-la. Passado um tempo, ele voltou com os papéis e entregou para ela e disse: "Tome, você agora é livre." Ela não entendeu e cuspiu no seu rosto de novo. E ele enxugou o cuspe e disse: "Você não está entendendo, agora você é uma mulher livre." E ela pegou a papelada e disse: "Nunca ninguém pagou um valor desse por um escravo, e você está me dando a liberdade?" E ele disse: "Sim, eu acabei de providenciar a tua liberdade, você é uma mulher livre agora." E ela caiu em prantos no chão, porque ela percebeu que era verdade. E depois de um tempo, ela retomou o fôlego e disse para ele: "Eu poderia ser então serva do Senhor para sempre? Eu poderia ser serva do Senhor para sempre?" Meus irmãos, Cristo não nos deu uma liberdade civil. Cristo nos tirou do caminho do inferno. Cristo morreu, sangrou naquela cruz, com dores terríveis que nenhum de nós jamais sentirá. E Ele fez aquilo para nos dar a liberdade eterna, para nos tirar do inferno. Então, para Cristo nós dizemos: nós podemos servir o Senhor para sempre? Nós podemos servir o Senhor para sempre? Para Ele nós dizemos com todo o gosto do mundo, porque, meus irmãos, o que nós daremos por aquele que nos tirou do caminho do inferno? O que nós daremos para compensar
uma salvação deste tamanho. Não foi mediante ouro ou prata que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, mas foi pelo sangue precioso de Cristo Jesus. O que nós daremos em troca disso? Nós o serviremos pela vida inteira, com alegria. Que Deus assim nos abençoe. Amém.